Boa noite. Você que nos assiste, já precisou de uma emergência médica? Todos os dias, doentes em busca de ajuda enfrentam jornadas inacreditáveis. Nossos repórteres entram em enfermarias com quase 100 pacientes. Encontram crianças tomando soro em pé. Homens e mulheres que esperam até 8 horas por um atendimento. E médicos que não aparecem para trabalhar. O Globo Repórter de hoje não tem a pretensão de fazer a radiografia da saúde pública do país, mas revela a dramática rotina dos hospitais e postos de saúde e o pedido de socorro de brasileiros que se sentem abandonados. Uma realidade que alguns querem esconder. Não pode entrar, não pode entrar. Aqui, ó, só pro lado de fora aí. Não pode falar. Mas que boa parte da população quer denunciar. Daqui pra fora não, tem direito lá dentro, todo mundo tem seu direito. E a educação dela? Agora tá aqui, tem quantas horas sentada no banco. Ultrapassamos o cerco em torno de emergências, hospitais e postos de saúde para ver e ouvir brasileiros que precisam de ajuda. Cadê o médico? Que horas que a senhora? Cheguei às 7 horas. Desde de manhã. Sabe que o cara tava canhando? E eu não fui atendida ainda. Tem lugar. Não tem não. Brasileiros que se desesperam. Não tem nada montado, a sala vazia. E eu tô vendo a criança morrer aqui na minha frente sem poder fazer nada. Brasileiros que pedem socorro. Não quiser atender. Isso que me revolta. Viu o raio-x aí, não? Aqui não tem raio-x. Não tinha raio-x? Aqui tem nada. Quem sofre um acidente, quem está passando mal, tem pressa. Quem está doente precisa de cuidados. E cerca de 80% dos brasileiros nessas situações só podem contar com o SUS. Por isso, a rapidez e a qualidade da saúde pública no Brasil podem fazer a diferença entre o alívio e o sofrimento, entre a vida e a morte. Podem também revelar de maneira dramática as grandes diferenças que ainda existem entre os mais ricos e os mais pobres. Salvaterra é uma pequena cidade da ilha do Marajó, no Pará. Em janeiro, o cemitério daqui ganhou mais uma sepultura. E na casa pobre ficou o vazio da caçula que Márcia perdeu para a doença e a falta de recursos. Tem roupinha dela que ela desafar. Pode ir pra igreja pra gente. Acompanhamos os últimos momentos de vida de Ruth, que passou 11 dias internada em 2 hospitais da região onde nasceu. Com problemas pulmonares se agravando e sem diagnóstico, sem a certeza do que ela tinha, acabou sendo transferida para Belém. Horas e horas navegando ou sacudindo por estradas ruins. É assim que os paraenses carregam suas dores. O atendimento nas ilhas e no interior do Pará é difícil e precário. Por isso, muitos doentes acabam vindo para a capital. Mas o socorro que falta lá, muitas vezes, também não existe aqui. O Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, conhecido como PS da 14, é a maior emergência do Pará. Atende cerca de 120 mil pessoas por ano. Ao passar da recepção, onde a aparência é de organização, encontramos o caos. Seja qual for a doença, o problema, todos dividem o sofrimento dos corredores lotados, da falta de um mínimo de conforto. É assim com o rapaz baleado num assalto. Não tem lugar para ele. Não, aí ele vai ser avaliado ainda pelo cirurgião para depois ver. Aí passou só remédio para dor para ele. Já estamos na linha reta porque já, pelo menos já atenderam, né? Enquanto muitos estão aí esperando, ainda não atenderam. O pedreiro caiu de um telhado, aguarda um raio-x e não tem sequer um colchão.
Dona Maria sente tanta dor que mal consegue subir na maca. E é assim, no meio da confusão, que ela recebe as más notícias. Eu só atendemos pacientes em quadros de urgência e emergência e que não tratam do seu caso. Vai ter que procurar um especialista? Sim, ela precisa de um hepatologista para ver o fígado, certo? De um ginecologista para o ovário, tá bom? E possivelmente de um urologista para o problema renal. Nem os exames já prontos Dona Maria poderá levar com ela. A senhora acha que a senhora vai conseguir essas consultas todas? Eu acho que não, é difícil. Eu faço o meu papel de médico, mas eu não posso sanar também todos os defeitos do sistema, né? O problema é que o sistema, quando está assim, põe em risco o exercício da medicina e a própria vida dos pacientes. Na enfermaria infantil não há pediatra. A médica de uma outra unidade é chamada para avaliar uma criança, mas está de mãos atadas. Precisa ser entubada. Precisa ser entubada agora. Agora. E não tem UTI. Não tem vaga na UTI. Foi assim, uma situação desesperadora, que encontramos Márcia e sua filhinha. Eu não vou aguentar. Calma, vamos ver como é que é o nome dela. Ruth, Que idade ela tem? 1 ano e 3 meses. Ela chegou aqui já ruim Não assim? está com pneumonia não, chegou só com uma pneumonia, uma febre. E nada de eles darem remédio pra mina pro catarro e deixando a mina piorar desse jeito. Quanto tempo ela tá aqui? 4 dias. A situação se agrava, não dá para esperar. A pediatra Nete Nascimento da Costa tenta fazer o que pode. Bora, Cris! Arruma os copos, tudo no meu quadro. Mas não há equipamento na sala para onde Ruth foi levar. Tem oxigênio, olha, não tem nada montado, sala vazia. E eu tô vendo a criança morrer aqui na minha frente. Não tem oxigênio, não tem como. Ainda vão montar, né? E aí eu tô esperando. Fico impotente. A batalha por uma vida que mal tinha começado comove a todos que estavam ali. Diante de nossas câmeras começa uma mobilização para improvisar um leito de UTI. Está difícil porque o teto de uma das unidades de terapia intensiva havia desabado um dia antes e a sala para onde foram transferidos os pacientes também foi condenada. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Bom, estamos tentando equacionar, né? Estamos tentando, lá embaixo foi esvaziado agora uma enfermaria, justamente para montar o CTI lá agora. Que aqui não tem condição? Não, aqui em cima não tem condição. E essa criança que estava precisando do leito aqui? Vai para lá, porque aqui o CTI infantil está lotado. Tarde demais. Ruth morreu minutos depois de ser levada para o leito improvisado. Agora o que resta é tristeza e perguntas. E se houvesse UTI? Se houvesse diagnóstico? Se Ruth tivesse recebido antes os cuidados necessários? Isso é meio dificultoso, né? Porque tu tá todo tempo vendo uma criança ali contigo. Levar no médico pensando que ela vem de lá com vida, né? O atestado de óbito fala de pneumonia e hemorragia, mas o resultado do exame de sangue, que chegou 15 dias depois do enterro, mostra que Ruth teve leishmaniose visceral. Também conhecida como calazar, é doença grave transmitida por animais e que deve ser comunicada às autoridades de saúde. O Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público do Pará abriram processo para apurar a morte de Ruth. Mas, enquanto o caos persistir, haverá outros. É o que admite o secretário de Saúde de Belém. Ele, que também tem a função de organizar o sistema, reclama da falta de dinheiro
Lembra que o Pará recebe do Ministério da Saúde a menor verba por habitante do país e critica a atitude comum entre seus colegas secretários de saúde. O caso agrava no interior, ele simplesmente transfere o problema para a capital. Certo? Desova o paciente. Exatamente. E não tem regulação, não sabe qual hospital que vai. Se ele tiver lotado, não tiver um leito de UTI, esse paciente precisa de um leito de UTI, nós vamos ter que regular esse paciente. Ele vai morrer. Exatamente. Remeter para um local onde tenha. Aí pode ser que com o tempo passado ele tenha o problema do óbito. Aconteceu. Momentos antes dessa entrevista, encontramos o motorista de uma ambulância que não conseguiu socorro para a paciente que trazia do interior. Se lá no hospital de clínica tivessem dado suporte, Ela poderia ter sobrevivido. Não quiseram atender. Isso que me revolta. A mãe de Rosilda foi recusada em 2 hospitais. Não aguentou chegar ao terceiro. Ela veio transferida para o pronto-socorro da 14. Chegando lá, eles não tinha leito para ela. E mandaram ela para o hospital de clínicas. Chegando lá no hospital de clínicas, eles não quiseram receber ela. De lá mesmo, eles despacharam da porta. E ela estava bem, assim, para ser atendida. Porque quando chegou aqui no pronto-socorro, aqui na frente que ela teve a parada. Antes disso, não, eu vinha controlando a pressão dela, tudo bem, estava indo tudo bem. Se tivesse atendido logo, ela poderia ter morrido, poderia, mas ela tinha sido atendida. E ela não foi atendida. Isso é que dói. Que dói, mas é isso.